Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para juntos orarmos ao Senhor. Querido Senhor, muito obrigado pela nossa vida, nossa saúde, pela Tua paz que Tu nos concedes através da certeza da salvação pelos méritos de Teu Filho amado. Senhor Deus, te suplicamos que Tu nos mantenhas debaixo desta fé maravilhosa que temos vivido, no sacrifício de Teu Filho, e nos sustente, Senhor, com a Tua destra, nos conduzindo nas sendas do viver cristão. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, a cumprirmos com a missão que Tu nos tens confiado. Nos ilumine, nos inspire com o Teu Santo Espírito, para a devida compreensão da Tua palavra, prática e transmissão da mesma para o mundo ao nosso redor. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, lição 10, como tema principal, Paulo e a rebelião. Curioso isso aqui dentro do grande conflito, não é? Paulo trabalhou muito com a interpretação dos ensinos de Cristo, sendo usado como instrumento nas mãos de Deus para nos explicar, nos detalhar os ensinos do nosso Mestre. Mas Paulo, de forma muito especial, teve visões muito importantes para o exercício de nossa fé a respeito do tema do grande conflito, que nós estudaremos na lição desta semana. Aqui já na abertura deste tema, temos 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Paulo, aqui neste ponto do seu discurso, ele aponta Isaías 25:8. É lá que está escrito isso que ele acabou de dizer. Tragada foi a morte pela vitória. João também citou esse mesmo texto, esse mesmo contexto de Isaías, que também fala que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, lá no Apocalipse capítulo 21, verso 4. Esse mesmo texto que Paulo citou aqui, uma parte do texto Paulo citou e João citou a outra parte do texto que está lá em Isaías, que é Isaías 25, verso 8. Mas interessante, Paulo usando o Antigo Testamento para expor as explicações do Espírito Santo sobre o Novo Testamento. Inspirados, enraizados, arraigados na palavra de Deus, em forma de Antigo Testamento, agora se tornando uma versão moderna do Novo Testamento. Por isso que é sempre bom lembrar que a palavra de Deus, Novo Testamento, sem o Antigo Testamento é um fantasma, e vice-versa. A Bíblia é composta dos dois testamentos. Um completa o outro. Isso é belíssimo. Mas entrando no tema propriamente dito, agora Adão e Jesus. Analisando Romanos capítulo 5, verso 12 ao 21, um texto que Paulo citou, um outro texto que Paulo citou, com maior objetividade sobre esse tema, foi 1 Coríntios capítulo 15. Observe o que está escrito no verso 21 ao 22 e o verso 45. Ele sintetiza tudo o que está sendo dito e que foi escrito aqui em Romanos 5 e dá os pontos mais flamejantes sobre este assunto, esse tema, Adão e Jesus. Primeiro, lá no verso 21, ele alega claramente que por um
homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. E pelo outro entrou a morte, pela morte a ressurreição, que é o segundo Adão. No verso 22, ele diz que em Adão todos morremos, mas em Cristo todos somos ressuscitados. E no verso 45, ele fala exatamente, ele resume, ele sintetiza toda essa teologia em dois Adões. O primeiro e o segundo. Um que caiu e o segundo que resgatou o primeiro, com toda a sua raça caída. Bastante simples a compreensão dentro da revelação sagrada. Edificação da igreja, terceiro tema. Aqui é um paralelo com a edificação de nossa fé. Uma teologia muito delicada, mas fundamental para o exercício de nossa fé. Ao analisarmos 1 Coríntios, o capítulo 3, nós temos várias descrições da palavra de Deus sobre essa edificação da igreja e do exercício de nossa fé. Inclusive, eu gostaria aqui de citar um texto de Nos Lugares Celestiais, página 284, onde a Pena Inspirada comenta sobre esse tema dizendo o seguinte: a igreja de Cristo, débil e defeituosa como possa ser, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Será o que a Pena Inspirada estava dizendo aqui para nós? De tão grande a importância da igreja no exercício de nossa fé. Veja que temos comentado ao longo desses estudos sobre o grande conflito que a igreja não salva. A igreja não cura, é apenas uma estrutura, um ambiente de adoração. Mas é um ambiente que configura a UTI do planeta Terra. O planeta Terra todo é um hospital onde contém toda a raça caída que Deus criou. Deus não criou uma raça caída, Deus criou uma raça de pé. Mas por opção, eles resolveram cair e se rebelaram contra Deus. Um dia, quando um casal líder caiu, que foi aqui na Terra, todos os seres do universo que caíram entraram em batalha contra Deus. No momento em que o casal líder estava sendo expulso aqui do jardim pelo pai, mas devidamente preparado para seguir uma trajetória de consagração e preparo para ser redimidos, lá no céu, o arcanjo Miguel, que era Jesus na época do Antigo Testamento, expulsava a raça caída do céu, sendo lançados na terra. E aqui então ficou esse reino, essa potestade celeste, essa potestade da maldade no lugar celeste. Por que lugar celeste? Porque todo o universo pertence a Deus. E dentro do universo agora existe um conjunto fechado, circundado, excluído da eternidade, aonde o Filho do Deus viria para resgatar o que aproveitasse dessa raça caída, os que quisessem aceitar o seu sacrifício. Por isso, onde habita bons e maus, justos e injustos, os injustos que cada vez mais buscam se sujarem como as potestades da maldade, os príncipes do mundo que têm buscado a opressão das pessoas que vivem nesse planeta, um dia todos vão prestar conta com Deus. Mas esses seres vivem aqui no planeta Terra, aonde todos vivemos, aonde a chuva cai sobre bons e sobre maus. A instalação, a construção de uma igreja aqui foi a instalação de uma UTI, para que o médico dos médicos, debaixo desse ambiente isolado, pudesse tratar
cada caso seu caso de forma isolada e dá a terapia correta, e dá o procedimento correto, e oferecerá cura para quem quer ser curado. Mas só entra na UTI quem quer, e só toma o remédio quem quer, só busca a cura quem quer. Não significa que estão dentro da igreja e estão todos curados, muito pelo contrário. O estágio tão avançado da doença do pecado muitas vezes leva as pessoas a não ter vontade de ser curado, leva as pessoas a ter vontade de morrer. Tão avançado está o seu caso. Mas nada que o mestre dos mestres, que o Senhor dos senhores, o Deus do impossível, não possa fazer para nos salvar. Basta que o aceitemos e Ele transformará a nossa raça caída em uma raça de pé, revestidas pela justiça dele. Eu gostaria, ao comentar sobre 1 Coríntios, capítulo 3, ao buscarmos os paralelos da construção de nossa fé aqui, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e observem quão importante são as advertências de Paulo aqui sobre o exercício de nossa fé. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Presta atenção no que Paulo está falando. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podia suportar, e nem ainda podeis agora. Porque ainda sois carnais. Ele está falando para os membros da igreja, irmãos, para os oficiais da igreja, que ainda sois carnais. Por isso que eu estou dando leitinho para vocês ainda. Pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Ou seja, está levando o mundanismo para dentro da igreja? Essas condutas mundanas, tudo que tem na política, que tem em tudo quanto é andamento normal da humanidade caída, trazer esses exercícios para dentro da obra de Deus. Não importa ser leigo, ser pastor, esse tipo de imaturidade para dentro da igreja, de imaturidade espiritual. E como veremos Cristo voltar enquanto exercitarmos essas criancices espirituais dentro da igreja? Se seguirmos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 em diante, ele começa a falar de Paulo, Apolo, quem planta, quem colhe. Meus amados, que coisa mais incrível, que aplicação mais feliz que Paulo coloca nesse discurso maravilhoso. Muitas pessoas queriam seguir Apolo, outros queriam seguir a Paulo, e Paulo deixa claro que dentro da igreja não tem espaço para dono de igreja, mundano, caído. O único dono é Deus. Ali um planta, um rega, outro colhe, mas tudo é de propriedade exclusiva e absoluta do Deus vivo. Tenho assistido algumas experiências incríveis ao longo da experiência cristã que vivemos. Pessoas que vão lá, começam a fazer um trabalho missionário num determinado lugar, e aí amanhã ele precisa de ajuda, porque sozinho ele não está dando conta. Aí ele vai, chama alguém, numa igreja mais próxima, numa cidade mais próxima, para que esse alguém possa ir lá, naquele lugar, naquele interior, quem sabe, ajudar a fazer o trabalho missionário ali. É evidente que os primeiros que receberam o trabalho missionário, de quem começou, de quem foi o primeiro pioneiro, vai se apegar a ele de uma maneira especial. Quando o segundo missionário chegar, vai acontecer da mesma forma outra agregação de simpatizantes. Mas não que o primeiro ou o segundo missionário tenha maior ou menor mérito.
diante de Deus, porque se aquele primeiro vem procurar o segundo, é porque o Espírito Santo, que é o proprietário de tudo, o conduziu a isso, para que possa acontecer a construção, a estruturação daquela igreja ali naquele lugar. Isso não é motivo para que aquele primeiro missionário, nem pelo segundo, se achar em momento algum que são donos daquilo ali, que é a obra de Deus. E as pessoas se apegam de tal forma aos trabalhos que fazem, principalmente na igreja, eles acham que é tudo igual no mundo. Ah, isso é dele. E é onde vem os donos de igreja. Eu estou falando de quem fez trabalho missionário e começou. Imagine quem nunca nem começou e nem fez nada. Que assim mesmo entra lá porque ocupa o cargo A, cargo B, já acha que é dono da igreja. Que ele pode fazer e desfazer o que quer. Isso nem pastor, nem ancião, nem diácono, nem presbítero, nem nada. Não tem mortal algum na face da terra que possa ser proprietário de coisas divinas. A obra de Deus é divina. Envolveu o sacrifício do Deus vivo, amando o mundo de tal maneira e dando seu próprio filho para resgate nosso. Como que alguém pode querer ser dono de igreja? Dono da obra de Deus? Isso é uma aberração. Isso é um atraso à volta de Cristo. Essas imaturidades que Paulo esclarece no contexto de 1 Coríntios capítulo 3. Observe aqui na altura do verso 12, o que Paulo comenta. E já até no verso 15, observe o que ele diz aqui. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, presta atenção nisso. E a obra de cada um se manifestará, pois naquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, receberá o galardão. E se a obra de alguém que se queimar, presta atenção, aqueles que foi feito de feno, de palha, que foi construída sobre a rocha, sobre Cristo. Tem gente que vai lá e constrói de feno, de palha. Não constrói de metais, não constrói de tijolos, não constrói de pedras. Mas constrói de palha. Não vamos ver o que é isso. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o prejuízo. Tempo perdido, material perdido, desperdiçado. Mas o tal, o construtor que construiu, será salvo. Prestou atenção nisso? O construtor será salvo. Foi exatamente isso que Paulo comentou lá do verso 1 ao verso 3. Porque tem pessoas dentro da igreja, uma grande maioria, que não amadurecem na fé. São crianças, são bebês o tempo todo, não comem comida sólida. Constroem verdadeiras mansões sobre Cristo, de palha e de feno. E não adianta nada. É por isso que no verso 16 e 17, ele comenta que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que se nós destruirmos o nosso corpo, Deus vai nos destruir. O que ele está querendo comentar com isso? Ele não está tratando aqui especificamente de alimentação, dentro desse contexto. Ele está tratando aqui, nesse contexto, claramente, de pessoas imaturas na fé que constroem essas casas de feno, de palha. Porque Deus precisa do resultado. As casas de palha, de feno, que são construídas sobre a rocha, por que ele está dizendo que vai ser salvo? Ele está comentando aqui sobre o bom ladrão. O bom ladrão não teve tempo de fazer nada, não teve tempo de amadurecer na fé. Jesus tinha dito para Nicodemos que quem não batizar na água e no Espírito não vai entrar no céu. E o bom ladrão batizou em quê? Não teve tempo nem de descer da cruz, morreu lá na cruz. E Cristo garantiu a salvação para ele. Amados, amadurecer na fé é construir de estrutura boa, em cima da rocha que é Cristo, a nossa fé, o exercício do nosso cristianismo. E tendo como foco o aproveitamento, o resultado, que é a mensagem do ID. Levar a todo o povo, tribo e língua. E isso fortalece os alicerces da igreja. Da UTI, que é onde o médico dos médicos está e que quer curar a todos.
É isso que nós precisamos compreendermos. Vamos parar de estar construindo mansões de palha, de feno, porque não dá resultado nenhum. E se nós nos expormos a esse tipo de construção, as tempestades da vida, os fogos da vida, os ventos da vida estarão derrubando constantemente e não teremos proteção do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Morreremos na nossa fé. Por isso estaremos destruídos. Isso que Paulo está mostrando é expor ao suicídio da fé. Essas construções prolongadas, essas imaturidades prolongadas na fé cristã. Precisamos de comer comida sólida. Que mesmo nesse contexto aqui, Paulo não teve como ser direto e dar comida sólida para eles. Se desse, ia fazer mal. Mas eu e você temos maturidade suficiente para ouvir e entender o que Paulo estava dizendo aqui. Fiquem ligados. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. A igreja como um corpo. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14 ao 26, nós percebemos que há uma comparação agora de vários membros do corpo, distintamente citados, aonde a cabeça de Cristo governa todos. A devida aceitação e compreensão dessa realidade nos remonta à videira, onde Ele é a videira e nós somos as varas. Só que todas as varas têm que dar frutos. Porque a vara que não dá fruto, ele ainda cita lá em João capítulo 15, que o Pai é o lavrador. E ele vem, vai podar as varas que não dá fruto, para que as que dê fruto, dê mais fruto. Abra espaço para o aumento da produtividade. Os dons dentro da igreja, dos menores aos maiores, todos são essencialmente necessários e de forma absoluta serão usados pelo Espírito Santo para o avanço da causa de Deus. A devida interação harmoniosa entre esses membros, esses dons, fortalecerão o corpo de Cristo, que é a igreja, e em muito breve poderemos contemplarmos a nossa redenção. A armadura de Deus. Aqui, meus amados irmãos, temos também uma comparação fantástica. Essa armadura de Deus é indispensável para a vitória. Motivo. Se formos lá em Efésios capítulo 6 e observarmos logo, vamos analisar do verso 11 ao 18. Mas vamos olhar o motivo na abertura, no verso 11 e 12. Ali, o motivo que nós devemos usar a armadura, o primeiro motivo, as ciladas do diabo. O segundo motivo, porque nós não estamos lutando com pessoas comuns, mas nós estamos lutando com pessoas, com seres e pessoas articuladas entre si, dentro das trevas, uma espécie de poder, de exército das trevas, conhecido por potestade da maldade, que aqui ele chama. Aonde os príncipes deste mundo, que têm harmonia com Satanás, que oprime a humanidade, busca a opressão da humanidade, buscam governos, fazer governos injustos, tudo sob o comando de Satanás. Essas pessoas, coordenadas com hostes espirituais, que são demônios, trazendo situações no perfil individual e coletivo do planeta e das pessoas, trazendo situações inexplicáveis, sobrenaturais, de maldades, conduzindo a humanidade a serem tombadas em batalha. Esses dois são os principais motivos que, em suma, sintetiza tudo num só: as ciladas do diabo. Que ele não trabalha sozinho. Ele usa governo, vai de encontro aos reis da terra, ele usa pessoas, ele usa empresas para nos atingir. É uma organização extremamente perigosa.
Por isso precisamos usarmos a armadura de Deus. Nem dentro da igreja estamos livres de sermos atacados pelas hostes inimigas. Porque a igreja tem lugar, tem pessoas lá, melhor que eu e você, ou pior. E as que estão pior, pode ser um simples membro, pode ser um pastor. Todos são mortais. O nível de evolução da doença de cada um é individual, como a salvação é individual. Agora o médico dos médicos está lá para curar todos. Mas Satanás é o formador das doenças. Satanás é o formador das pestes. Ele é o formador do pecado. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Não se esqueçam disso. A armadura em si, que no verso 13, ele nos incentiva a vestir. A partir do verso 14, ele começa a dar explicações detalhadas dessa armadura, desses acessórios indispensáveis para essa batalha que enfrentamos no dia a dia. No verso 14 ele começa comentando que os nossos lombos devem ser cingidos, untados, né? Untados com a verdade, cingidos com a verdade. Quem já usou roupa de mergulho sabe que para vestir aquela roupa de borracha, o melhor lugar de vestir é dentro d'água. Você entra dentro d'água, veste que ela é lubrificada pela própria água e veste mais fácil do que você vestir ela seco. Então Paulo está dizendo aqui para nós lubrificarmos o nosso lombo, a nossa pele com a verdade, porque aí a armadura vai vestir mais fácil. A couraça será vestida com mais facilidade. Que couraça? A couraça da justiça de Cristo, que ele aqui cita também no verso 14. Não somos nós que temos que fazer justiça com as nossas mãos. Não somos nós que temos que ficar metidos em confusões contra governo, contra empresa, em greves, confusão, palitinho, caixinha de fósforo. Não é nada disso. Deixa cada coisa seguir o seu curso. Busque se envolver nas coisas de Deus. Vamos cumprir com a nossa obrigação de cidadão, de fazer aquilo que é necessário fazer para ter um mundo melhor ao nosso redor e parar de esquentar a cabeça com o trabalho dos outros. Vamos orar por eles e vamos seguir em frente. Não adianta ficar metido nessas confusões babilônicas do planeta Terra. No verso 15, ele orienta que nós usemos calçados, interpretados aqui por Paulo como preparação para o Evangelho da paz. Aquela paz de Cristo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Vi uma vez uma mulher jovem, 28, 29 anos, foi uma mulher lindíssima. E essa mulher foi tomada de um câncer. E o câncer carcomeu o corpo dela de tal forma que ela ficou fedendo viva. Mas me lembro como se fosse hoje, ao visitá-la no hospital. Por tantas vezes ela lamentou de ter vivido uma vida mergulhada em pecado, mas que hoje tinha certeza da salvação em Cristo. As pessoas iam lá para pregar para ela e não dava conta de pregar porque os olhos dela era a única coisa no corpo dela que brilhava, por causa da certeza da salvação que ela tinha. Mas que tão alto foi o preço. Meus amados, ela descansou em Cristo, mas tinha consciência de que não calçou o sapato da paz de Cristo durante a sua vida. Foi calçar na hora da morte. Ela estava tão segura que os olhos dela brilhavam. As pessoas ficavam mudas, iam orar por ela e ela que acabava orando. Ter coragem de orar perto dela eram poucos. Meus amados, a paz de Cristo é isso. É a certeza da salvação aqui dentro. Isso é a paz de Cristo. Porque essa paz, à custa de bala que o mundo prega por aí, é um sinal da volta de Cristo. Quando disserem a paz virá repentina destruição. Mas a verdadeira paz de Cristo
Não. Essa paz que Cristo prega, no meio de qualquer conflito e confusão, que é o que mais você vai encontrar quem anda na paz de Cristo, é um sinal de que Deus está com você. Mas não precisa preocupar, porque nós estamos bem calçados, não vai ferir os nossos pés, não vai atrapalhar a nossa caminhada. No verso 16, ele trabalha com outro acessório importantíssimo, o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do inimigo. Meus amados, é fundamental a nossa fé formar esse escudo. Porque em qualquer direção que você olhar, tem dardo inflamado vindo. E se você tem a fé suficiente, você leva o escudo e apaga os dardos. Do contrário, um dardo aceso daquele dentro da armadura é pior do que a abelha se entrar dentro da roupa. Não vai ter outro jeito. Vai ficar sem roupa. Porque é muito pior. Já pegou fogo na tua roupa alguma vez? E principalmente estiver longe d'água? Olha a velocidade que o cara tira a roupa. Use o escudo da fé para que o dardo não atinja seu corpo ou a sua roupa. E muito menos a armadura. Por isso, que quanto mais alto, mais feio é o tombo. Fica atentos. Fé, 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 consolida uma história na vida cristã, mas começa a inchar, inchar, inchar. E o que tem dentro? Só vento? A casa é de palha? É de feno? Em cima da rocha? Fique atento. Se o dardo bater, já era. No verso 17, aqui, no 17 e no 18, eu considero os pontos mais importantes dessa armadura e desses acessórios. No 17, ele trabalha com dois acessórios que são tremendos. O primeiro deles, o capacete da salvação. Presta atenção na importância que tem o nosso cérebro, a nossa mente, no exercício de nossa fé, no livre-arbítrio, nas escolhas. Por isso o capacete da salvação. Aprender a refletir, a não cuspir palavras, a ter domínio sobre a língua e sobre todo o corpo. É o cérebro que comanda tudo. E é justamente no cérebro, através dos ouvidos e dos olhos, que o diabo tenta lançar os seus vírus contaminantes para o domínio de toda a nossa vida. Mas é ali também que, ao você colocar o capacete da salvação, o Espírito Santo governa e guia a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida da igreja, o êxito da obra de Deus na terra. E a espada do Espírito, outro acessório fantástico, a palavra de Deus. Aguda, afiadíssima, que corta até na medula da alma. Sempre está estudando a palavra de Deus, a lição, procurar viver, ensinar. É fundamental. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Não adianta querer ficar só sentado, esquentando banco na igreja. Precisamos nos preocupar com o mundo ao nosso redor, que ninguém mais vai poder atingir a não ser você. Ou você será culpado da queda daqueles que estão ao seu redor. Você não vai desperdiçar pérola com porcos, perder tempo com quem não quer nada, mas faça da tua parte. Para você saber se é porco ou não, se é gente, que às vezes está tão suja as pessoas que não consegue identificar do ponto de vista espiritual se é porco ou se é gente. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O filho pródigo saiu do chiqueiro, estava desse jeitinho, não sabia quem que era porco, quem que era filho pródigo. Mas quando ele resolveu sair, o pai, de braço aberto, abriu e abraçou ele, deu banho e preparou ele para o céu. É o mesmo que eu e você temos que buscar fazer. Resgatar as pessoas do chiqueiro dessa vida. E isso só vai acontecer se nós nos envolvermos nessa obra. E o verso 18 acaba
fecha tudo de maneira fantástica. Vigiar e orar. O tempo todo. Que é nada mais, nada menos que a interpretação de tudo que Cristo ensinou no seu ministério. Vigiai e orai. O último inimigo. Ele morreu a morte eterna, é a minha e a sua. Que a dele, ele venceu lá no Calvário. Ele morreu a morte eterna, como disse João em Apocalipse 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos. Depois de 4.000 anos de gente morrendo, como que poderia ser ele o primogênito? Claro, ele está tratando aqui da morte eterna, que a outra morte, essa morte que nós conhecemos aí nos velórios, isso aí não, isso aí é sono da morte. João 11:11, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso é sono da morte, não é morte. Por isso que ele falou que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem estiver vivo, jamais morrerá. Confirma com o que Paulo disse. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Está autêntico, harmônico com toda a Bíblia Sagrada. Essa morte aqui, a última que ele vai vencer, é a minha morte e a sua. Morte eterna, não é o sono da morte. O sono da morte vai de lambuja junto. Ele vai vencer por último isso aqui. Porque um dia, depois do milênio, os ímpios e Satanás, pecado e pecadores, insistentes no pecado, serão exterminados. Aí, a morte eterna deixará de existir. Porque nós estaremos diante com e para sempre com a vida eterna, diante do doador da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo tema, o segundo Adão resgata o primeiro Adão. Olha que assunto interessante. Na pena inspirada, na obra The Things of the Times, de 4 de novembro de 1908, olha o que está escrito ali, falando sobre isso. Pelo pecado, não apenas o homem, mas a terra também havia passado para o controle do maligno. E ela também devia ser restaurada pelo plano da redenção. Quando Deus criou Adão, deu-lhe o domínio sobre a terra, mas ao ceder à tentação, ele se colocou sob o poder de Satanás. E o domínio que exercia passou para aquele que o venceu. Fiquem atentos, meus irmãos. Porque o primeiro Adão foi resgatado pelo segundo. Eu e você, que somos descendentes do primeiro Adão, precisamos, juntamente com o primeiro Adão, sermos resgatados pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso só será possível se nós quisermos, se nós aceitarmos o governo dele em nossas vidas. Que Deus abençoe a mim e a você, que sejamos vitoriosos nessa batalha. Santo Deus, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Encha-nos da compreensão da tua palavra e principalmente da disposição de crescermos espiritualmente, amadurecermos e evidentemente nos envolvermos na tua causa, pregando o evangelho ao mundo ao nosso redor. Nos dirija, nos conduza, prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.